Fala aí, estudante, beleza? No vídeo anterior, você aprendeu tudo sobre o erro do tipo e hoje vai aprender sobre o erro de proibição. Vejamos o que diz o artigo 21. Erro sobre ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Vamos aprender por partes. O artigo 21 já começa fazendo referência ao artigo 3º da LINDB. Lembra da LINDB? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Pois é. O artigo 3º diz o seguinte: ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, ninguém pode cometer um ilícito penal e alegar que desconhecia a lei. Sendo assim, ninguém poderá cometer um ilícito e alegar que desconhecia a lei, certo? Após isso, o artigo diz o seguinte: o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Isso é muito simples e lógico, é claro. Só os entendedores entenderão. Mas para quem ainda está viajando na maionese, é o seguinte: vamos trocar a palavra erro pela palavra ignorância. E veja como a coisa fica fácil. Vamos lá. A ignorância sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Repetindo, a ignorância sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Acredito que deu pra gente ou pra muita gente entender. Não entendeu, Zé? Caramba, Zé, tu é fogo, hein? É o seguinte, no vídeo passado vimos que, para o Código Penal, erro e ignorância têm o mesmo significado, ok? Põe isso aí na sua cabeça, anota isso. Para o Código Penal, erro e a ignorância têm o mesmo significado. Agora, voltando ao artigo 21, a segunda parte. Essa segunda parte quer dizer o seguinte: se houver um erro, ou seja, se houver uma ignorância ou uma desinformação, uma má interpretação de determinada norma, que por alguma circunstância o agente não possa evitar, tal erro ou tal ignorância exclui a punibilidade do crime. Quer dizer que o agente não vai ser punido por tal ignorância ou por tal erro. No entanto, se o erro era capaz de ser evitado, então a pena será reduzida de 1/6 a 1/3, certo? Já o parágrafo único traz a definição de erro. Acredito que dificilmente alguém fica com dúvidas no entendimento deste artigo. No entanto, alguém pode confundi-lo com o artigo 20, que é o erro de tipo. Então, cuidado. No erro de tipo, o agente comete uma ação ou uma omissão que é prevista como crime. Nesse caso, sem a consciência da realidade, ou seja, ele age por força do erro ou age com erro. É aquele exemplo clássico de alguém que pega um carro do mesmo modelo que o seu por engano e vai embora com ele. O sujeito não quis levar o carro de um terceiro. Ele não quis cometer um crime de furto. Ele apenas se confundiu trocando um carro por outro. Talvez o que confunda a gente seja o conceito de erro sobre o tipo. Lembra que erro de tipo é o erro sobre um dos elementos que caracterizam o crime? Quando a gente pega um carro de um terceiro, acreditando ser o seu carro,
A doutrina diz que ele agiu com erro sobre o elemento coisa alheia, que seria o carro, certo? O problema é que esse conceito confunde os estudantes. Alguns estudantes não conseguem entender que o agente agiu com erro sobre uma coisa alheia, quando na verdade o erro seria, para o leigo, o erro seria sobre a coisa própria. Ou seja, ele pegou uma coisa alheia acreditando ser sua. Pensando assim, o erro seria sobre a coisa própria e não sobre a coisa alheia. Como a gente pegou a coisa alheia por engano, esta ação não vai configurar o crime de furto, porque ele pegou a coisa por erro. Então, houve um erro sobre a coisa alheia. E essa coisa alheia é um dos elementos que tipificam o crime de furto. E como houve um erro sobre um dos elementos do fato típico, isso é chamado de erro de tipo. Mas isso foi o tema do vídeo anterior. Quem não entendeu, né? Dá uma olhadinha no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui vamos colocar aquele cartãozinho aqui, é cartão que fala? Aqui em cima vai aparecer um linkzinho para você ir até o vídeo anterior, certo? Então, o que interessa hoje é saber sobre o erro de proibição, que é o que trata o artigo 21. É o erro sobre a ilicitude do fato, também chamado de erro de proibição, certo? Então, no erro de proibição, diferente do erro de tipo, a pessoa sabe o que está acontecendo. Ela sabe exatamente o que faz, só não sabe que aquela conduta é prevista como crime. Por exemplo, uma pessoa encontra um celular na rua, pega-o e decide ficar com o objeto, acreditando naquele dito popular: achado não é roubado. O agente tem plena noção de que está se apoderando de um objeto que pertence a uma terceira pessoa. Então ele tem total consciência de sua ação, mas acredita, por ignorância ou mau entendimento da norma, que não está fazendo nada de errado. No entanto, há uma proibição contida em norma penal condenando tal conduta, tendo em vista que o artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal define como crime o ato de se apropriar de coisa achada. Vejamos, artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Parágrafo único. Na mesma pena incorre. Inciso 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Achado não é roubado, mas achado não devolvido é crime de apropriação de coisa achada, ok? Atenção, não basta o agente afirmar que desconhecia a proibição. Exige-se que o erro seja inevitável. É necessário que não seja possível ao agente conhecer a regra de proibição. A compreensão deste assunto fica fácil se compararmos o erro de proibição com o crime putativo, pois são hipóteses inversas. No crime putativo, o agente acredita que está cometendo um delito. Age com consciência do ilícito, mas não comete o crime. Já no erro de proibição, o agente acredita que nada faz de ilícito, mas na realidade trata-se de um delito. Ou seja, aquele ato aquela ação, ele acha que não é crime, mas é crime. No crime putativo, aquela ação ele acha que é crime, mas não configura crime, entendeu? Esse tal erro de proibição pode ser evitável ou inevitável. No erro de proibição inevitável, o agente não tinha consciência e nem poderia ter diante das circunstâncias. Como o próprio nome diz, o fato era inevitável. Nesse caso,
a hipótese de exclusão de culpabilidade. Um exemplo clássico é do agente mal informado sobre legislação previdenciária, que, seguindo orientação de servidores do INSS, recolhe como empregado contribuições que ele deveria recolher na qualidade de empregador, alterando desse modo, em benefício próprio e em prejuízo da autarquia INSS, a natureza do vínculo mantido com a Previdência. Já o erro de proibição evitável, o agente não tinha consciência da ilicitude do fato, mas poderia tê-la. Nesse caso, a redução da pena variando de 1/6 a 1/3. Por exemplo, uma pessoa de pouca instrução escolar que se apodera de objetos alheios para se ressarcir de dívidas que, por exemplo, seu vizinho não quitou com ele. A minha avó fazia isso. A minha avó, quando você devia para ela e não pagava, ela ia na casa do camarada, né? Pegava uma cadeira, pegava uma mesa e falava para dona da casa, fala para seu marido que eu peguei a cadeira dele e só vou devolver quando ele me pagar o que ele me deve, entendeu? Ou seja, ela acreditava que se alguém devia para ela, ela tinha o direito de pegar um objeto desse devedor para compensar a dívida que aquele devedor tinha com ela. Seria a justiça pelas próprias mãos, ou o exercício arbitrário das próprias razões. Põe aí o artigo 345, Zé. Artigo 345, só para fazer uma observação. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Para finalizar, podemos pegar como exemplo, né, um estrangeiro que, sem assimilar a cultura brasileira, age aqui como se estivesse em seu país, né, praticando conduta definida como crime no Brasil. No entanto, em seu país, tal conduta é ilícita. Entendeu? O cara vem do estrangeiro. Aí aqui ele ainda não se adequou, assim se fala. Ele ainda não assimilou a cultura brasileira. Ele age aqui no Brasil como se estivesse em seu país, né? Aí ele pratica uma conduta que aquela conduta aqui no Brasil é definida como crime. No entanto, aquela mesma conduta no país dele não é crime. Ele não sabe que aquilo é proibido, ele não sabe que aquilo é crime. Isso aí é um exemplo, né, de erro de proibição. Certo, gente? Coação irresistível e obediência hierárquica. Esse será o tema do próximo vídeo. Até lá, e não esqueça de se inscrever para não perder nada. Um grande abraço, felicidade, coragem e sucesso. Valeu, tchau!